Olá, meus amores, espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Hoje, como a tia mandou o nosso áudio lá no nosso grupinho, a tia vai iniciar o capítulo 7. Tia, por que nós vamos iniciar o capítulo 7 logo? Porque o capítulo é muito extenso e a gente vai adentrar nesses conteúdos mais simples agora da primeira parte do capítulo 7, tá certo? A gente vai falar mais de adição e subtração, tá ok? Então prestem atenção no conteúdo. A tia vai dando exemplos de cada questão que vocês vão fazer. Vão acompanhando. Se quiserem, podem ir fazendo logo. Assim que a tia falar da questão, aperta pausa no vídeo, faz a questão, tá certo? Depois você pode ir revisando para ver se tá tudo corretinho, direitinho. Manda a tarefa pra tia, manda a pergunta pra tia, que a tia ajuda, tá bom? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje. No capítulo 7, na página 34 e 35, nós vamos iniciar falando de ganhar e perder. O nome do nosso capítulo é Ganhar e Perder. No livro de vocês tem um pequeno trechozinho aqui de um texto, eu vou ler para vocês, tá? Você já deve ter ouvido alguém falar que perdeu a hora, ou que precisa ganhar tempo. Também é comum ouvir, meu time ganhou, ou ainda, ganhei meu dia com essa notícia. As ideias associadas a ganhar e perder são utilizadas em diferentes situações do nosso dia a dia. Então, o que é que vai acontecer aqui nesse capítulo? A gente vai falar de ganhar e perder, mas a gente vai falar de ganhar e perder em diversas situações. Quando a gente fala ganhei meu dia com essa notícia, a gente está falando que a gente melhorou o nosso dia, foi uma coisa boa que aconteceu no nosso dia, então o nosso dia foi marcado por aquele acontecimento bom que aconteceu pra gente e que a gente acaba falando, ganhei meu dia. Outra coisa, a gente pode falar, o meu time ganhou, o meu time perdeu. Isso a gente está relacionando a algum tipo de jogo. Na nossa página 34 e 35, nós temos aqui essa figura, ó, essa imagem. Tem as meninas correndo, tem outras jogando, como um time de basquete, não é isso? E aí o que acontece? A gente sabe que um time ganha e o outro perde. A gente sabe que nem todos são vencedores lá no primeiro pódio, lá no primeiro lugar. Mas todos aqueles que de alguma forma tiram uma lição de tudo que está acontecendo na sua vida, você está ganhando também, não é isso? Então, ganhar e perder tem diversos significados, tá certo? Agora nós vamos entrar na nossa página 36, onde tem um joguinho chamado Jogo da Colmeia. O que é que a gente vai jogar nesse Jogo da Colmeia? Lá no anexo da página 153, no anexo 2, vocês têm a colmeia, que vocês vão utilizar para esse jogo, tá certo? E vocês vão precisar também de 3 dadinhos. Vamos lá. A colmeia do anexo 2 será utilizada apenas uma colmeia por dupla. Então, o que acontece? Como vocês estão em casa, vocês podem chamar alguém para jogar com vocês, tá certo? Esse joguinho. E aí, vocês vão utilizar a colmeia que tá lá no anexo. E vão utilizar também 20 marcadores iguais, mas diferentes dos marcadores da outra dupla. Podem ser tampinhas, fichas ou botões. Então, eu vou utilizar botão, a outra dupla não utiliza botão, utiliza outra coisa para marcar na colmeia. Ou se você quiser, você pode marcar com lápis de uma cor, bem fraquinho, e com o coleguinha da outra cor, ou o coleguinha marca de outra cor, tá certo? Vamos lá. As instruções. Forme dupla com uma pessoa, com um coleguinha que esteja com você. Juntos escolham quem começará a partida. Cada participante, na sua vez, lança os 3 dados. A tia falou que vai precisar de 3 dados. Vocês lançam esses 3 dados. Quando vocês lançarem esses 3 dados, os números sorteados devem fazer 2 operações, que são operações adição, subtração, multiplicação, divisão. Só que vocês vão utilizar apenas adição e subtração, que é o que a gente utiliza, tá certo? Na nossa matemática até agora. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer adição com adição, subtração com subtração ou adição com subtração, tá certo? Podem fazer um desses 3 cálculos. Vão juntar para fazer. Vão juntar os números. E aí, o que acontece? Para encontrar como resultado um dos números escritos nas casas da colmeia, por exemplo, se saírem os números 2, 3 e 5. Saiu aqui no dado o número 2, o número 3 e o número 5. O que é que você pode fazer para encontrar os resultados lá na colmeiazinha?
Você pode fazer aqui, ó, mais, e mais, e aí você vai ter o 10. E você pode fazer o 5 mais 3, que vai dar 8, menos 2, vai dar 6, tá certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses números que vocês deram o resultado e vocês vão cobrir, ó. Vocês têm que cobrir aqui, ó, na colmeia. Se você achou o número 10 na subtração, fazendo a subtração dos 3 números, você marca lá o número 10 na colmeia. Se você achou o número 6, fazendo a subtração junto com a adição, você marca lá na colmeia, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Cada um vai jogando uma vez, cada um vai jogando um de cada vez. Ganha o jogo quem marcar 4 casinhas da colmeia. Ó, a colmeia não é assim? Isso aqui é a colmeiazinha, né? Aí tem vários, um do lado do outro. E aí vocês vão marcando. Vai ganhar quem fizer um número aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos supor que aqui tem mais outra colmeiazinha. Aqui tem mais outra. E aí, quando você fizer um número ao lado do outro, na diagonal, aqui ó, na diagonal ou na horizontal, na vertical aqui, quando você encontrar ou os números juntinhos assim ou assim, das 4 rodadas que você jogar, tem que ser um do lado do outro, não pode ser separado. Aí você é o ganhador daquela partida, daquele jogo, tá certo? Você tem que ir marcando, você tem que ir observando de acordo com cada númerozinho que tem aqui, ó. Cada um desses aqui é uma operação que você fez. Cada número que tá aparecendo aqui marcado é uma operação que a pessoa faz, tá certo? Cada jogada é uma operação diferente. Você pode fazer sempre adição ou subtração, você vai observando os números que estão pertinho para você ir de acordo com o que tá lá nos seus dados, tá certo? Se eu botei aqui o 10, aí eu vou procurar aqui o 10. Bem aqui tem um 11. Aí eu vou observar nos meus dados, se eu fazendo uma adição ou uma subtração, vai obter o resultado 11. Que aí eu já marco aqui do ladinho, tá certo? Se não conseguirem fazer esse joguinho, não tem problema. Prestem atenção nas questões que a tia vai falar agora, que dá pra vocês resolverem, tá certo? Na página 37, que nós vamos ver agora, tem dizendo o seguinte enunciado. Observe as jogadas de alguns alunos do terceiro ano e faça o que se pede. André sorteou os números 6, 4 e 5. 6, 4 e 5. O que é que a gente pode fazer com esses 3 números? A gente pode fazer adições e subtrações. Eu posso somar 6 mais 4 mais 5, que eu vou ter 15. Ou eu posso subtrair 6 menos 4 mais 5. Se eu fizer dessa forma, primeiro eu vou fazer aqui, ó. 6 menos 4 vai dar 2. 2 mais 5, 7. E aí você vai observando. Você pode fazer 6 menos 5 menos 4. Você pode fazer 5 mais 4 menos 6. E aí você vai observando e vai tendo os resultados que ela pode obter aqui, os números, para poder marcar lá no jogo da colmeia, tá certo? Quais números João pode sortear nos dados para cobrir o número 0 na colmeia? Como é que ele pode tirar o número, colocar o número, cobrir lá o número 0 lá na colmeia? Você vai pensar em quais são os números que ele pode somar, lembrando que são 3 números, que deu o resultado 0, tá certo? Aí você pode somar ou subtrair, ou somar e subtrair para obter o resultado 0. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu limpar aqui. Se ele tirar o 4, o 1 e o 5, ele pode fazer da seguinte forma, ó. 4 mais 1, menos 5. 4 mais 1 dá 5. 5 menos 5 eu vou ter 0. E aí ele consegue cobrir o número 0 lá na colmeia, tá bom? Aí vocês vão pensar em alguns outros números que eles também podem fazer dessa mesma forma para cobrir lá na colmeia o número 0, tá ok?
No item C, vocês vão observar a Bárbara e a Luísa e vão contar os números que elas têm aqui, que elas tiraram nos dados, para saber quem vai ser a vencedora, tá certo? Aí aqui no enunciado diz o seguinte: a Bárbara precisa cobrir o número 9 e a Luísa o número 13. Então, vocês vão observar quais das duas ela está. Vai ter um número aqui que vai dar para cobrir, tá bom? No joguinho. Na página 38, nós vamos falar agora de figurinhas. Na questão 1, diz o seguinte: alguns alunos do terceiro ano colecionam álbuns de figurinhas. Todas as sextas-feiras, durante o recreio, eles trocam as figurinhas repetidas. Na tabela a seguir estão informações e dados sobre as trocas feitas. Analise a resposta e responda aos itens a seguir. Vocês vão analisar aqui as figurinhas que eles já trocaram, o que é que eles ainda têm, ó. Quantidade de figurinhas levadas para a escola, quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio e quantidade de figurinhas que não foram trocadas. Vocês vão fazer somas e subtrações para descobrir os resultados que estão faltando, tá certo? Aqui no livrinho de vocês. No item A diz o seguinte: qual aluno levou mais figurinhas nesse dia? Vocês vão descobrir, primeiro vocês vão fazer toda a tabelinha para descobrir quem levou mais figurinha para a escola naquele dia. Compare as quantidades de figurinhas de Luana e Paulo conseguiram trocar. Quantas figurinhas Paulo trocou a mais que Luana? Aí você vai observar o resultado final do Paulo, quantas ele trocou a mais que a Luana. Então você vai fazer uma subtração, tá certo? Para poder descobrir quantas ele trocou a mais do que a Luana. No item C, tá mostrando aqui para vocês dois cálculos, o registro da Priscila e o registro da Fabiana. O que é que acontece? Aqui, ó, analisa como as duas crianças registraram os cálculos que fizeram para determinar a quantidade de figurinhas levadas para a escola por Gustavo. A Priscila, ela fez o seguinte: ela separou a centena, a dezena e a unidade, como a tia já explicou para vocês uma vez. O que é que ela fez? Ela colocou aqui, ó, 200 mais 40 mais 2 mais 100 mais 20 mais 5. Então, ela fez a soma todinha de acordo com a centena, dezena e a unidade, tá certo? Ela somou primeiro as centenas. 200 mais 100, 300. Mais 40 mais 20, 60. Mais 2 mais 5, 7. Aí depois ela somou tudo, ó. 360 mais 7. 367. Ela fez o cálculo dessa forma, a Priscila. Agora nós vamos ver o registro da Fabiana, tá certo? A Fabiana, ela também fez de uma forma muito parecida. Ela colocou aqui, ó, o 242 e o 125. O que é que ela fez? Aqui em cima ela colocou a centena, 200, e a unidade, 2. E aqui embaixo ela colocou as dezenas, 40. Da mesma forma ela fez aqui, ó, 100 e o 5. E aqui ela colocou a dezena separada, 20. Então, o que é que ela fez? Aqui no livro de vocês, ela pegou as centenas e foi somando. 200 mais 100 igual a 300. Aí depois ela pegou as dezenas. 40 mais 20. 40 mais 20. 60. Depois ela pegou as unidades, ó. 5 e o 2. 5 e o 2. E fez 7. E aí ela somou bem aqui embaixo, ó. E aí ela fez a soma direto aqui, ó. 7. 0 mais 6 é 6. 3 mais 0 é 3. 367. Ela já fez o cálculo todinho bem aqui embaixo, tá bom? Ela foi colocando um abaixo do outro e somando. E aí ela só fez a separação diferente da colega dela, da Priscila, tá certo? Lá na questão 2, na página 39, nós temos aí um outro cálculo bem parecido com esse. Vocês vão observar esse cálculo e vão explicar como a Luana fez para encontrar o resultado.
Prestem atenção na explicação que a tia deu agora desses dois cálculos e aí vocês vão responder na questão 2, tá certo? Para somar ou subtrair, podemos fazer a decomposição dos números de acordo com o valor posicional de seus algarismos. O que é um valor posicional? É o valor da posição dele. Centena, dezena e unidade. A gente sabe que a gente coloca sempre, ó, centena, dezena e unidade. Então, a gente pode ir somando um abaixo do outro para poder dar uma adição ou uma subtração, tá certo? Essa estratégia permite fazer os cálculos com mais agilidade. Efetue as operações por meio da decomposição de números. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar aqui os números que tem para vocês. 525 mais 334 e o 867 menos 426, tá certo? E aí vocês vão observar e vão fazer aquela decomposição para poder colocar aqui no livrinho de vocês, tá bom? Façam mais ou menos desse jeito aqui, ó. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena e unidade. Até vocês encontrarem o resultado final, tá certo? Agora, nós vamos lá para a página 40 para a gente falar sobre o joguinho do bafo. O joguinho do bafo é muito conhecido entre vocês. É quando a gente tem, né, o álbum de figurinhas, mas a gente tem muita figurinha repetida. E aí a gente quer trocar a figurinha e esse é um modo de trocar as figurinhas diferentes com os colegas. O que acontece? Vocês colocam as cartinhas todas empilhadas e aí elas são viradas para cima mesmo, com a figurinha para cima. O jogo do bafo a gente pode abrir a mãozinha todinha ou fechar assim em forma de conchinha, ó. E aí a gente bate nas cartas. As que ficarem na nossa mão são nossas. E as que virarem, né, que ficarem pertinho da nossa mão são as nossas. As que continuarem de carinha pra cima, continua no jogo e aí vocês vão intercalando quem joga qual cartinha, tá certo? Na quarta questão, Marcos e mais 3 amigos se reuniram no recreio para brincar do jogo do bafo. Eles contam as figurinhas e registram quantas cada um tem no início do jogo, quantas figurinhas ganharam ou perderam durante o jogo e com quantas ficaram no final. Analise os registros feitos por eles. Antes de jogar, eles têm uma quantidade. Durante o jogo, eles perdem algumas e ganham algumas. E no final, eles vão contar quantas eles têm no final do jogo, tá certo? E aí, vocês vão observar. O Rodrigo, antes de jogar, ele tinha 63 cartas. Quantas ele perdeu? A gente pode colocar um número maior ou menor. Vocês vão observar e vão pensar. É uma resposta pessoal. Então, vai de cada um de vocês. Vocês pensam para no final, depois do jogo total, ele ter ficado com 62 cartas, tá certo? Então, vocês vão ver quantas ele perdeu e quantas ele ganhou, para no final ele ter ficado com essas 62 cartas, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um modo de vocês fazerem essa questão, tá? Ó, o Rodrigo, ele tinha 63 antes de jogar. Se ele ganhar 9 cartas, 9. 63 mais 9. Vamos lá. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Aí ele fica com 72 cartas. Só que a gente tá vendo aí, ó, que ele ficou com 62 no final do jogo. Então, vamos ver quantas ele perdeu? Nós vamos pegar agora esse 72, que foi as que ele ganhou, e vamos subtrair do 62, para saber quantas ele perdeu, tá certo? 2 menos 2 eu tenho 0. 7 menos 6 eu tenho 1. Então, eu poderia colocar que ele perdeu 10 cartas, porque ele ficou no final com 62, não é isso? Mas, como eu falei pra vocês, é só um modo, é só uma explicação, uma sugestão. Ele pode ter ganhado 6 cartas e ter perdido 5. E aí vocês vão observar, vão fazer do jeitinho de vocês, tá certo? Primeiro eu vi quantas ele ganhou, depois eu subtraí do final que ele ficou e consegui ver quantas ele perdeu durante o jogo, tá certo? Aí vocês vão completar na tabela com os números que faltam dos outros meninos, tá bom? Dos outros coleguinhas. Lá na página 41, nós vamos falar sobre
a tabelinha que vocês completaram. Faça os cálculos, registre-os em seu caderno e responda o que se pede. No item A, ao todo, quantas figurinhas foram colocadas em jogo? Você vai fazer os cálculos somando todas as primeiras figurinhas que eles colocaram aqui na primeira tabela, falando quantas estavam no jogo. Depois, qual é a diferença entre a quantidade de quem ficou com mais figurinhas e de quem ficou com menos figurinhas depois de jogar? Vocês vão ver aqui no final, na última tabelinha, quem ficou com mais e quem ficou com menos, e vão subtrair para saber qual é a diferença, tá certo? Diferença é subtração sempre. Converse com o colega e compare a quantidade de figurinhas que vocês indicaram para Rodrigo durante o jogo. Elas foram iguais ou diferentes? Aqui, como a resposta é pessoal, o que é que vocês vão colocar? Diferentes. Porque cada resposta que vocês vão colocar aqui pro Rodrigo é uma resposta diferente, né? A gente não tem como saber o que o outro coleguinha vai colocar, tá certo? Marque X nas alternativas corretas. Aí vocês vão ler. Simone perdeu 9 figurinhas, depois ganhou 3. Isso quer dizer que ela perdeu 6 figurinhas ou ganhou 6 figurinhas? Aí vocês vão marcar o X na alternativa correta, tá certo? Na quinta questão, fala de Pedro, Daniel, Fabi e Ana, que também estavam jogando bafo. Calcule a quantidade de figurinhas repetidas que cada um tinha no início do jogo, relacionando as informações a seguir. Pedro tinha 122 figurinhas. Daniel tinha 69 figurinhas a mais que Pedro. Então, vocês vão fazer o que para descobrir quantas Daniel tinha? Vão somar, porque ele tinha a mais. Aí você soma 122 com 169, com 69, tá bom? Desculpa. Fabi tinha 12 figurinhas a menos que Daniel. Quando você encontrar o valor total do Daniel, você vai diminuir 12 e vai descobrir o da Fabi. A Ana tinha 19 figurinhas a mais que Pedro. Ou seja, ela tinha... Aí você vai descobrir quantas figurinhas ela tinha, já que ela tinha 19 a mais que Pedro. E o Pedro tem 122. Aí você faz a soma para descobrir quantas a Ana tinha, tá certo? Agora, nós vamos lá para a página 42, tá bom? Na página 42, está mostrando Guilherme e Paula. Guilherme e Paula fizeram os cálculos para descobrir quantas figurinhas o Daniel tinha. Na questãozinha aqui no livro de vocês, está mostrando os dois cálculos, ó, que eles fizeram. Como a gente está vendo aqui, um deles dois fez o cálculo errado. Por que que fez o cálculo errado? Vou mostrar para vocês aqui na lousa, tá bom? Ó, no livro de vocês mostra o Guilherme, o cálculo dele, e o da Paula. O que que aconteceu? A Paula, ela fez a seguinte soma. 9 mais 2, 11. 2 mais 6, 8. E aí 1 mais 0, 1. Ela colocou tudo aqui embaixo, ó. O 11, depois somou os 6, o 2 mais o 6 e repetiu aqui o 1, somando 1 mais 0. Esse cálculo dela está errado. Vou mostrar pra vocês por quê. Aqui no cálculo do Guilherme, o que que aconteceu? Ele somou 2 mais 9 dá 11. Só que como a gente sabe que quando passa de uma dezena, a gente tem que subir o númerozinho lá pra cima. Então, o que que acontece? Aqui eu coloco só o 1 e vai o 1 lá pra cima, ó. 1 mais 2 eu tenho 3. 3 mais 6 eu tenho 9. E aqui eu tenho 1 mais 0, que aqui tem um zerozinho oculto. 1 mais 0, 1. 191. Essa aqui é a forma correta de fazer o cálculo. Porque se eu coloco os dois números aqui embaixo, eu vou fazer a outra soma errada e a outra soma errada, tá certo? O que que aconteceu? A Paula, ela colocou 11 aqui embaixo e a gente não pode fazer isso, porque fica um cálculo errado. 122 mais 69 dela foi parar em 1811 e isso não existe, né? É errado. E aí quem acertou o cálculo foi o Guilherme, porque ele somou de acordo com cada posição. A gente soma as unidades, as dezenas e as centenas, tá certo? E aí vocês prestem atenção na hora de for realizar os cálculos de vocês também, tá bom? Aí vocês vão responder agora o item A, o B e o C, tá certo?
Por que que o número 1 tá lá em cima, no cálculo, como eu acabei de falar para vocês. E por que que o resultado encontrado por Paula foi um número tão grande? A tia acabou de falar. Então, vocês vão escrever com a resposta de vocês, pelo que vocês entenderam, nos itens B e C, tá certo? E aí, vocês vão resolver, na 7ª questão, as adições usando os procedimentos de Guilherme, da mesma forma. 246 mais 37 e 328 mais 257. Colocando o númerozinho lá pra cima, tá bom? Prestem atenção, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Na página 43, nós temos a seguinte explicação. Guilherme fez os cálculos usando um algoritmo formal de adição. Veja o passo a passo dessa forma de somar na vertical. Somar os algarismos das ordens das unidades, 2 unidades mais 9 unidades, igual a 11 unidades, ou uma dezena e uma unidade. Depois, deslocar a dezena para a ordem correspondente e adicionar as outras dezenas. Uma dezena mais 2 dezenas mais 6 unidades igual a 9 dezenas. Somar os algarismos das centenas. Foi o que ele fez, ó. Ele colocou aqui, ó, 122 mais o 69. O que é que ele fez? Ele colocou aqui, ó, o 11. Esse 1 aqui vem lá para a dezena. Vai vir lá para cima. Para juntar com as outras dezenas. E aqui fica só as unidades. E aí, o que que aconteceu? Ele somou as dezenas, ó. Uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas. Mais 6 dezenas, 9 dezenas. Aí eu coloco só o 9 e vou somar aqui a centena, ó. 1, como eu não tenho centena aqui, é como se fosse um 0, eu fico só 1. E aí esse 1zinho aqui, ele não fica aqui embaixo. Ele vai lá pra cima, ficando somente o 191, tá certo? Como tá mostrando no livrinho de vocês. Na questão 8, vocês vão marcar a alternativa que apresenta a estimativa correta. O que é estimativa? É quando eu estiver mais próximo daquele resultado. Pode não ser o resultado correto, mas é o mais próximo, tá bom? No item A, no item B e no item C, tá certo? Na questão 9, vocês vão efetuar as adições usando o algarismo formal e você vai estimar um resultado para cada um, tá certo? Na página 44, que é a última tarefinha da gente de hoje, da última página, vocês vão fazer também as outras somas e subtrações, tá certo? Ó, Andresa coleciona figurinhas em 2 álbuns diferentes. Calcule mentalmente e resolva os itens. Se você não conseguir mentalmente, você faz na folhinha, bem direitinho, e responde, tá certo? Lá no item C, você vai fazer subtrações, para poder encontrar os resultados, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais em subtração, tá bom? Esse início de aula de hoje é por conta que esse capítulo é muito grande, muito extenso. Então, a tia foi falando passo a passo da nossa atividade, por isso que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Mas espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a tia ajuda no que for preciso, tá bom? Na hora da atividade. Beijo e até a próxima aula.